Olá, eu sou a professora Adriana e hoje vamos estudar um pouquinho sobre a história da cidade de Limeira. Vamos saber qual a verdadeira origem dela. Esta foto, ela representa um patrimônio histórico e material da cidade. É o monumento da Gruta da Paz, construído todo em pedra em 1920. A gruta começou a ser construída em 1919, a pedido do prefeito, para ser um coreto. Foram trazidos 4 pedras diferentes para representar as 4 raças humanas e lembra um castelo medieval, mas também se assemelha à Gruta da Natividade, onde acreditam ter nascido Jesus Cristo. Tem muitos outros significativos, né? Dos zodíacos, dos apóstolos, enfim. Esta gruta nós podemos subir nela hoje e ter uma bela vista do centro da cidade. Mas fica impossível falar da cidade de Limeira e não lembrar da lenda que envolve o seu nome. É a lenda do Frei João das Mercês e suas laranjas. Esta lenda já foi objeto de estudo de historiadores da região, que procuraram em conventos de São Paulo, em Portugal, mas nada encontraram sobre o Frei. Então, é uma lenda mesmo, faz parte do patrimônio cultural da cidade, do folclore. Ela é contada desde o infantil para nossas crianças e por isso muitas vezes confunde com a verdadeira origem. Mas não foi bem assim que aconteceu a origem da nossa cidade. Mas vamos conhecer primeiro a lenda. Esta lenda foi publicada pela primeira vez em 1845. Conta que uma caravana de bandeirantes passava pelo interior de São Paulo. Trazia consigo um frei que junto a ele trazia um picuá cheio de laranjas limas. Porque disseram a ele que essa região, quem passava por aqui ficava muito doente com uma febre maligna. E chupando essas laranjas, nada acontecia. Chegando próximo ao rancho do Morro Azul, chupava muitas laranjas, mas nada resolveu, adoeceu. E no delírio da febre gritava que as laranjas estavam envenenadas. Ninguém teve coragem de ficar com as tais laranjas, enterraram-as junto ao Frei. Tempos depois, nasceu um lindo pé de laranja, por serem laranjas limas, uma limeira, e a cidade hoje tem este nome e cresceu em volta desta lenda. Vamos mostrar para vocês o Morro Azul hoje. Antigamente ele teve esse nome devido à sua coloração, seu verde muito intenso, quando batia o sol, tinha aquela cor azulada, mas hoje a gente pode perceber que não tem mais esse tom azulado, não tem mais tanta floresta, ela foi desmatada. Vamos dar uma olhadinha? Isto, e você pode ver que a cidade está chegando até lá, não é? Bom, para começar a história da origem da nossa cidade, vamos lembrar do acontecimento muito importante aqui no nosso país, o descobrimento do Brasil, feito oficialmente pelos portugueses em 1500. Foi aí que começou a transformar todo o nosso território. Mudanças, desmatamentos, origem de vilas, povoados, cidades. E o próximo, 100 anos depois, pouco tempo depois, Portugal precisava colonizar nessas terras. Era muito grande, ninguém queria vir. Várias tentativas de proteger contra os piratas, mas nada resolveu. Então ele precisava colonizar. Para colonizar ele estava sem dinheiro. Então ele criou um sistema de governo próprio. Sistema de capitanias hereditárias.
Se você olhar bem para este mapa, você pode ver todo o contorno do Brasil, o que ele é hoje. Porque graças aos bandeirantes que aumentou o nosso território nacional, a procura de índios para ser escravos, a procura de ouro. Mas essa parte toda colorida pertencia aos portugueses. Foram estas partes, tá, dadas aos donatários. Eram pessoas que deveriam estar aqui no Brasil, colonizar, mas nem todos vieram. Era hereditária porque podia passar para os seus filhos. Mas o que nos chama mais atenção é esta que está sendo assinalada para vocês, é a capitania de Santana. É aí que deu origem ao nosso território, à nossa cidade. Esses donatários, que eles tinham direitos e deveres. Eles deveriam estar no Brasil e podiam cobrar impostos, escravizar índios, doar terras, julgar situações, inclusive condenar à morte. E os deveres de pagar impostos ao rei, defender as terras, promover o progresso das capitanias. Mas o que mais chama a atenção é doar terras. São chamadas de sesmarias. O que aconteceu no Brasil? Naquela época, os donatários não quiseram vir ao Brasil, poucos vieram. Então, eles poderiam, então, doar grande faixa de terra para outras pessoas. E foi assim que eles fizeram. Essas grandes faixas de terra eram chamadas de sesmarias. Eles podiam cultivar, plantar, criar animais. E aqui nessa região, como a gente pode ver no próximo mapa, tem as sesmarias do Morro Azul. É aqui que está localizada a nossa cidade. Próximo a elas tem várias sesmarias, mas é nestas sesmarias de Morro Azul que nos chama a atenção. Tá vendo aqui onde está sendo mostrado pela seta? É o Ribeirão Tatu. Hoje o Ribeirão Tatu corta totalmente a nossa cidade. É lá que depositamos todo o esgoto da nossa cidade. E ele acaba indo embora para o rio Piracicaba. Bom, essas sesmarias do Morro Azul, por questões de herança, foi dada uma parte dela para o senador Vergueiro, que na época era um político muito conhecido. E o dono da fazenda Morro Azul era o Brigadeiro Jordão. Ambos amigos de Dom Pedro I. Eles começaram a produzir muita cana-de-açúcar. Naquela época, era a cana-de-açúcar que impulsionava o Brasil. E eles precisavam escoar toda essa produção para Campinas, de Campinas para São Paulo e São Paulo para o Porto de Santos. Que do Porto de Santos ia para toda a Europa. E não tinha um caminho para levar essa produção. Eles tinham que procurar outros caminhos, outros vilarejos, outras vilas. E aí o caminho ficava muito longo. Perdiam muito tempo, muito dinheiro. Então, os dois se uniram com outros fazendeiros da região e pediram para o governo a permissão para construir uma estrada. E essa estrada foi chamada de Estrada Geral. Está vendo na seta? Ligava Morro Azul a Campinas. E aí facilitou a vida desses fazendeiros, produziram mais, venderam mais, e a região ficava cada vez mais rica. E também nós podemos observar o Ribeirão Tatu, próximo a essa estrada, e o pouso, Morro Azul, e uma cruz. Foi ali que construiu a primeira capelinha da cidade, Capela Nossa Senhora das Dores do Tatuíbi. Tatuíbi, nome dado pelos indígenas da região, porque esta região tinha muito tatu pequeno. E foi aí, nesses arredores da estrada, da capela, do Ribeirão Tatu, nossa cidade foi sendo criada. Agora nós podemos observar na foto, ao lado, a mesma estrada, Estrada Geral, que um dia na história foi chamada de estrada que liga a Campinas, Estrada do Comércio. Hoje é a rua Doutor Trajano de Barros Camargo, é a principal rua da cidade de Limeira. Como você pode ver, como toda a rua central da cidade, tem muito comércio. Não está tão movimentada porque se trata de um domingo.
mas nós podemos ver, ela cruza toda a cidade e a cidade de Limeira foi construída toda ao redor dela. Próximo filme, um filminho sobre a rua Trajano de Barros Camargo. Nela nós temos lojas, ruas, bancos. E o próximo mapa, eu trouxe para vocês o estado de São Paulo, diversos, 4 deles. Cada um representa uma época. Em 1784, no século XVIII, nós podemos ver uma mancha bem maior ali, é a Vila de Nova Constituição. Como nossa região não existia a Vila de Limeira ou o município de Limeira, os lugares que possuíam, nesta época, uma igreja, porque a igreja, pela Constituição brasileira, da época da colonização até o início da República, interferia e influenciava muito a nossa política. Precisava ter uma igreja, um padre, para se tornar um povoado, uma vila, uma cidade. Então, ali tinha. Então, toda essa região, tudo que estava ao redor, respondia para a Vila de Nova Constituição, que hoje é a cidade de Piracicaba. Em 1830, nós conseguimos fazer uma separação dessa vila, nos tornando uma freguesia. Essa freguesia juntava-se vários outros lugares, várias fazendas, várias cidades, que hoje uma delas é chamada de Cordeirópolis, Iracemápolis. Em 1842, começou a surgir a Vila Limeira. Ali, foi um pouco antes, Manuel da Cunha Bastos doou uma pequena faixa de terra para construir a primeira capelinha, e assim a possibilidade dessa região se tornar uma vila, uma cidade no futuro. E por último, a cidade de Limeira, em 1863, recebeu o título de cidade mesmo. Nós possuímos zona rural, zona urbana, como toda cidade, como todo município. A próxima foto, eu trouxe para vocês um quadro no século XIX, de 1844, para vocês terem uma ideia de como era essa região, a nossa cidade. Olha lá, dá para a gente perceber a igreja Nossa Senhora das Dores, e na frente dela passava a Estrada Geral, que hoje é a Rua Capitão de Barros Camargo, as ruas, as casas, poucas casas, não é? No fundo, lá atrás, não dá para a gente ver direito, mas dá para a gente perceber que tem um morro, o Morro Azul. E aqui, olha, eu vou mostrar para vocês. Bem aqui, a igreja, a mesma igreja, e a estrada, que hoje é a Rua Dr. Trajano de Barros Camargo. Olha, dá para a gente perceber bem como a nossa cidade cresceu, se transformou em todos esses anos. Próximo, trouxe para vocês darem uma olhada e conseguir ter uma visão de onde nós estamos no Brasil. Aí é o mapa do Brasil, com todos os seus estados, e o estado de São Paulo. Limeira está bem nesse ponto, dentro do estado de São Paulo, próximo a Campinas, próximo à própria cidade de São Paulo. E para fazer um resumo de tudo que a gente viu, eu trouxe para vocês uma linha do tempo, que marca toda a passagem dos séculos, do século XV ao século XXI. Por que século XV? Lembra? Foi aí que começou a transformar todo o nosso território nacional, ao descobrimento do Brasil feito pelos portugueses. No século XVI, eles implantaram as capitanias hereditárias. E no século XVII, o surgimento dos bandeirantes, das bandeiras, onde paulistas saíam da cidade de São Paulo para desbravar todo o interior e assim, consequentemente, aumentando o território nacional. No século XVIII, nós começamos a ouvir falar do Rancho Morro Azul e da lenda também, não é? Da lenda do Frei João das Mercês. E no século XIX, o fim das capitanias, dando a posse legítima aos fazendeiros da região das terras das Seis Marias. E a vila
Limeira, com o surgimento da primeira capela, doada por Cunha Bastos, Nossa Senhora das Dores do Tatuíbi. No século XX, surgiu então o distrito de Limeira, que se separou de Cordeirópolis e de Iracemápolis, duas cidades muito próximas a nós. E no século XXI, o município de Limeira. Hoje contamos com a zona rural, zona urbana. E para finalizar, trouxe 3 figuras muito importantes para a nossa cidade. Primeira, vamos Luiz Manuel da Cunha Bastos. Ele é chamado o fundador da nossa cidade. Foi ele que, vindo de Campinas para a Vila de Nova Constituição, que hoje é Piracicaba, doou uma pequena quantidade de terras para construir a primeira capela, a de Nossa Senhora das Dores do Tatuíbi, porque essa região ele via que estava crescendo com a construção da estrada, com a quantidade de nascentes, quantidade de córregos, uma região próspera. E por que não, então, uma capela para dar início, assim, à possibilidade de nos tornarmos uma freguesia, um povoado, uma vila e futuramente um município. E uma curiosidade, Manuel da Cunha Bastos quando voltou para sua cidade lá em Campinas, para sua fazenda em Campinas, foi morto por seu escravo que lhe fazia companhia, encontrado dias depois. E as outras 2 figuras, Nicolau de Campos Vergueiro e Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão. O Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, ele era dono das 6 Marias do Morro Azul. Nicolau Pereira de Campos Vergueiro ficou com uma parte das terras como herança, que hoje é a fazenda Ibicaba, pertencente ao município de Cordeirópolis, e a fazenda Morro Azul pertence ao município de Iracemápolis hoje, mas naquela época era todos da região do Tatuíbi ou do Rancho Morro Azul. Esses 2 personagens, junto com outros fazendeiros da região, pediram a licença para construir a primeira estrada que ligava Morro Azul a Campinas, para escoar toda a produção de cana-de-açúcar da nossa região. Então a nossa região, nossa cidade, cresceu em volta da estrada e da capela Nossa Senhora das Dores. Espero ter contribuído um pouco sobre a história da nossa cidade, trazendo para vocês o passado, para que vocês possam entender o nosso presente. E deixo com vocês o hino. São Benedito de versos gloriosos, do origem numa linda limeira, fundada com labores ditosos, é cidade tão bela e faceira. Frutas doces, colhemos aos montes, pomariz, verdejantes com flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. As indústrias crescem, agigantam as grandezas de nosso porvir. Jardins, praças, todos se encantam com músicas sonoras ao vir. Frutas doces, colhemos aos montes, pomariz, verdejantes com flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. Povo amigo de ação relevante, nossas escolas padrões elevados, nossa fé seguirá triunfante, sendo os mestres heróis abençoados. Frutas doces, colhemos aos montes, pomariz, verdejantes com flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. Um pouquinho da nossa preparação para a gravação da videoaula.
Esse aqui é o nosso refletor, né, que não deve se parecer nada com o que os profissionais usam, mas é o que temos para hoje. E essa é a nossa câmera, chique. Essa aqui é a preparação para a videoaula. Olha aqui o nosso dispositivo para poder gravar. Infelizmente, no local que a gente está, não tem o suporte necessário. Então vai ser esse nosso dispositivo para poder gravar a videoaula. A gruta da Barra fica localizada no centro da cidade mineira, na parte coleta de baixo. Então, aqui foi feita todinha de terra. Essa gruta foi feita em 1920 e limita o castelo medieval. No século XX, meados do século XX, existia um bar e ali os mineirenses se confraternizavam, se divertiam, conversavam. No final do século XX, esse bar fechou e agora é aberto apenas para as pessoas aptas